E aí, pessoal, tudo bem? No último sábado, na última semana, estourou uma música chamada Evangelho de Fariseus, da Aimee, uma cantora paraense, uma jovem cantora paraense. E como tudo hoje em dia, começou um debate, uma polarização. De um lado, algumas pessoas começam a fazer acusações, outras começam a fazer defesas veementes. E aí nasce mais uma polarização no Brasil. Tudo hoje é motivo de debate. A rede social serve, infelizmente, só para isso. Mas deixa eu dar aqui um palpite para vocês, para tentar organizar um pouco essa bagunça, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, diferente de alguns amigos, eu gostei da música e gostei muito, muito mesmo. Alguns vão alegar, bom, a música é uma crítica ao sistema feita dentro de um show do sistema, dentro de um reality show do sistema. Bom, em primeiro lugar, pessoal, nada impede que você faça parte do sistema, entre aspas, e critique o sistema e aponte as falhas do sistema. Inclusive, esse é o melhor tipo de crítica que existe. É alguém que está ali dentro, que sabe como as coisas funcionam e que tem a coragem de levantar a voz e de falar os problemas do sistema, tá? É bom lembrar, por exemplo, do profeta Natan, que era um profeta da corte, era um profeta que estava ali ao lado do poder, ao lado de Davi. Mas quando foi necessário, ele abriu a boca para falar duramente contra Davi. Então, nada impede que você faça parte do sistema e critique o sistema. Outro ponto, eu vejo alguns amigos muito incomodados com críticas às igrejas evangélicas. Em primeiro lugar, a igreja evangélica ela não é incriticável, digamos assim. Ela precisa ser criticada por nós evangélicos. Ela precisa lidar com suas feridas, sim. Então, assim, não é, mas isso está dando argumento para pessoas que não gostam da igreja, não sei o que e tal. Bom, o problema é nosso. O problema é nosso porque as críticas que mesmo pessoas que não são crentes, que são ateístas, que são pessoas antirreligiosas fazem, muitas vezes são críticas verdadeiras, infelizmente, né? Então a gente deve tomar cuidado com isso. Essa mania de tapar os ouvidos a toda crítica e achar que toda crítica não é válida. É claro, tem críticas que não são válidas, tem críticas que vêm de pessoas sem nenhuma moral, sem nenhum respeito. Bom, não é o caso, tá? Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Um outro ponto é a polarização política. Ninguém sabe nada das posições políticas da cantora, e eu particularmente não tenho nenhum interesse em saber, mas as pessoas já começam a taxá-la, algumas, né? Algumas, não todas. Começam a taxá-la disso ou daquilo porque ela, por exemplo, fala na letra da música sobre a Amazônia. A gente vive um tempo tão maluco que algumas pautas viraram exclusividade de, por exemplo, segurança pública, só quem é de direita pode falar. Preservação do meio ambiente, só quem é de esquerda pode falar. O cuidado da mulher, da não violência contra a mulher, só o pessoal de esquerda pode falar. Ou se alguém fala sobre isso, é automaticamente progressista. Esse tipo de mentalidade binária, que é uma mentalidade diabólica, tá? Essa mentalidade binária. Porque você deve ser sim uma pessoa a favor da preservação da vida, contra aborto, contra a violência, pela preservação da vida, da propriedade que você tem, mas também isso não te impede de ser também a favor do meio ambiente, contra a violência de gênero e contra qualquer tipo de discriminação, etc. Né? Você é cristão acima de tudo. Então, independente se a pauta é A ou B, ou de grupo A ou B, o que importa é que você defenda aquilo que é correto. É correto. Se é correto, se está de acordo com aquilo que é justo, nisso pensai, diz o apóstolo Paulo, né? Tudo aquilo que é bom, que é correto, que é perfeito, se é justo, nisso pensai, tá? Esse é um outro ponto.
Outro comentário que eu quero fazer a respeito da música é o seguinte: a letra ela fala de um problema que de fato existe, pessoal. De fato, muitas vezes nós, e eu estou me incluindo aqui, não estou falando em terceira pessoa, né? Estou falando em segunda pessoa. Nós, muitas vezes, fazemos eventos, orações, cultos, louvores, que é só centrado na nossa necessidade, que é só centrado no nosso ego, que é só centrado na exaltação do nosso nome. E sim, isso precisa ser denunciado, porque sim, isso é pecado. Então, essa letra sim tem um papel profético. E profecia não é só anúncio sobre o futuro. Profecia também é denúncia. Basta ler os profetas do Antigo Testamento. Leia Amós, por exemplo. Né? Leia Miqueias. Leia Malaquias. Né? Os profetas, na sua maioria, embora alguns tenham sido usados para profetizar contra Nínive, contra a Babilônia, contra a Assíria, mas a maior parte dos profetas de Israel foram usados para criticar internamente a Israel e a Judá. Tá? Então, tome muito cuidado ao rejeitar qualquer tipo de crítica. Eu vi até gente acusando, essa menina deve ser desigrejada, meu Deus do céu. As pessoas julgam as pessoas sem conhecer. Né? Eu não conheço também ela, mas eu fui dar uma olhada no perfil ali, no perfil da igreja que estava promovendo o próprio nome dela, e eu vi lá, a garota pertence a uma igreja, tá lá, é filha de pastor de uma igreja inclusive neopentecostal. Então as pessoas têm essa mania de julgar de maneira apressada, de maneira mal pensada, de maneira agressiva, quando Jesus condena tudo isso em Mateus capítulo 7, né? Então, vamos ler mais a Bíblia, pessoal. Vamos estudar mais as Escrituras, tomar mais cuidado com a nossa palavra, com a nossa boca, com aquilo que nós falamos, tá? Isso é bastante importante. Bom, eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a gostar da música, do estilo da música. Eu tenho amigos que não gostaram e tudo bem. Cada um segue a sua vida. Mas tome cuidado ao você não gostar de determinada coisa, para você não fazer falsas acusações, tá? Outro ponto. Deus usa pessoas dentro do sistema para criticar o sistema, tá? Eu sou uma pessoa que estou dentro do sistema. Então, se eu falo algo que é um problema da igreja, eu estou falando de algo que diz respeito à minha carne. Então, eu estou falando também, não é contra a igreja, mas é contra o pecado da igreja, que também pode ser o meu pecado. Né? Então, vamos tomar bastante cuidado com essa mania de achar que a gente não pode nunca puxar a orelha da igreja evangélica. É claro, isso deve ser feito sempre com amor, sempre com muito temor, sempre com muita reverência a Deus, sempre com muito quebrantamento. Ninguém deve advertir a igreja de maneira jocosa, de maneira violenta, né? A gente deve fazer sempre isso com muito amor, que vem do próprio coração de Deus. Portanto, uma última palavra. A única correção que eu faria à música é o título, Evangelho de Fariseus. Nós cristãos temos a mania de tratar o farisaísmo como sinônimo de hipocrisia, o que é uma leitura muito inadequada do próprio Evangelho. Porque, embora muitos fariseus fossem hipócritas e extremamente apegados a pequenas coisas da religião e desapegados à essência da fé, embora isso seja verdade, embora muitos tenham perseguido Jesus, embora Jesus tenha feito um longuíssimo discurso e um duro discurso contra os fariseus, a gente não pode, de maneira geral, associar farisaísmo a algo ruim. Até porque, como vem lembrando vários eruditos bíblicos, o pensamento teológico de Jesus era extremamente próximo dos fariseus. Não que Jesus fosse um fariseu, mas Jesus poderia ter sido um fariseu pela forma como Jesus pensava teologicamente. Ele estava muito mais próximo dos fariseus do que dos saduceus. Não deve ser à toa por isso que Jesus teve tanto embate ali com
os fariseus. Lembrando também o apóstolo Paulo, que era fariseu, se converte à fé cristã, mas continua se identificando como fariseu mesmo depois da conversão, tá? Então, se fosse algo tão ruim assim, o apóstolo Paulo não se identificaria dessa forma, tá bom? Então, é a única correção aí que eu faria, que não é adequada. Embora hoje, é claro, farisaísmo, se você até buscar no dicionário, virou sinônimo de hipocrisia, tá? Até é bom lembrar que quem estava mais envolvido na morte de Jesus com os romanos eram os saduceus, e não os fariseus. Os saduceus se envolveram muito mais, até porque eram os saduceus que controlavam a polícia do templo, tá? Se você quiser até saber mais sobre o papel do farisaísmo em relação a Jesus, os estudos do A.P. Sanders, que foram tão importantes para, de alguma maneira, tirar esse estigma do farisaísmo, veja o meu livro Reino Dividido. Nele eu trato a respeito desse assunto em um dos capítulos. Trato ali longamente. Então é isso, pessoal. De maneira geral, música excelente, uma mensagem importante, a gente precisa ouvir, de fato. Muitas vezes o nosso evangelho é muito egocêntrico. Bom, vamos parar de polarizar tudo, isso é muito ruim para o nosso próprio evangelho, e vamos continuar. E parabéns à moça por criar uma música com ritmos regionais e tal. E você que tem um talento, um dom de Deus em relação à música, faça conforme aquilo que Deus está te chamando. Se for para traduzir músicas estrangeiras, ou se for para criar um ritmo regional, aliás, ou reproduzir um ritmo regional, ou criar um novo ritmo, faça aquilo que o Senhor está chamando você a fazer. O reino de Deus precisa de todos vocês. Deus abençoe a todos.